Beleza, só me apresentando mesmo, meu nome é Gustavo Machado, para quem ainda não me conhece. Eu sou marxista, mas vou tentar aqui brevemente indicar o que significa isso, né? Porque hoje virou um xingamento no Brasil para muitas pessoas, quando na verdade deveria ser o contrário. Eu trabalho no ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que é um instituto que faz assessoria, formação sindical para a organização de trabalhadores. Sou militante de uma organização política do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, dentro do marxismo de tradição trotskista, que significa que são aqueles marxistas que acreditam que aquele programa originário do marxismo, sem deixar de continuar analisando a realidade, estudando as especificidades de cada época, de cada momento, ele não só continua válido, como ele é a única saída para o drama que se encontra na nossa sociedade hoje. Então, basta a gente dar uma olhada ao redor, né? Guerras pipocando para todos os lados, conflitos, guerras tarifárias, condições de vida indo de mal a pior, agora até no centro do capitalismo mundial, Estados Unidos, Europa, Japão, por aí vai. Então, nós acreditamos que a única saída que tem para esses dilemas que a sociedade tem, pelo menos de forma consistente, continuada, ao longo do tempo, é a transformação da forma da sociedade, de modo a que a propriedade daqueles meios que nos permitem produzir riqueza seja controlada de forma democrática por organizações de trabalhadores. E para isso, pelos conflitos que estão instaurados na sociedade, é necessário uma revolução. Então, vai mais ou menos por aí. Então, estou aqui de prontidão para poder discutir os temas que vierem a surgir. Me parece que a discussão hoje vai cair mais para temas ligados à concepção, a teorias econômicas, as concepções marxistas, outras vertentes que existem na sociedade. Eu acho que é uma oportunidade para a gente aprofundar em vários aspectos, entender muita coisa que está oculta em várias teorias que hoje pipocam por aí na internet. Então, em linhas gerais, essa é a minha apresentação. Miorim? Então, me chamo Daniel Miorim, eu tenho uma editora chamada Alta Linguagem. Acho que eu poderia fazer um começo um pouco diferente. Vou começar apresentando de muitas formas o Gustavo. O Gustavo, você não sabe, começou a formação dele com ciência da computação. Ele é uma pessoa versada em lógica. É uma preocupação muito significativa que as pessoas têm, porque a maior parte dos adversários com quem eu discuto não sabem nada de lógica. E uma das preocupações que a maior parte das pessoas tem é que a maior parte das pessoas não tem um conhecimento tão específico em filosofia. Tive a oportunidade hoje de ouvir seu doutorado, sua defesa de doutorado. Já havia lido seu mestrado, então ele é mestre e doutor em filosofia. E eu sou apenas um dono de uma editora, só que por acaso eu também sou aquele que fez o projeto editorial, a coordenação editorial desse livrinho aqui, Socialismo, de Ludwig von Mises. O problema é, senhores, eu acho que aqui a gente já consegue entrar um pouco numa apresentação e um pouco na consolidação. Por esse ter sido o primeiro livro com o qual eu efetivamente passei a tratar e a me interessar mais pelo processo editorial, esse é um livro que eu conheço de cabo a rabo. E esse livro, ele é uma resposta de Ludwig von Mises ao marxismo. E eu assisti os vídeos do Gustavo durante muito tempo. Então eu assisti praticamente todo o curso dele de Marx. Eu devo ter assistido mais pelo menos uns 20 ou 30 vídeos dele. E como eu disse, pude ouvir hoje a defesa, doutorado, ainda não está disponível. Não consegui ler o Marx e a História, mas vi boa parte do seu mestrado. Então, para mim, quando você coloca, principalmente como uma pessoa que sabe lógica, você fez o primeiro vídeo contra Ludwig von Mises, você nele disse que o argumento do cálculo econômico estava contido nesse livro aqui, o As Seis Lições. Isso aqui é uma palestra, que a LVM fez questão de que fosse significativamente maior do que ele precisaria ser. Na segunda oportunidade que o senhor Gustavo teve de apresentar efetivamente o ponto contra o cálculo econômico de Ludwig von Mises, ele utilizou um livro, que na verdade é um artigo que o próprio Max Weber pediu a Mises para que colocasse em seu journal, em que ele faz uma apresentação do ponto desse livro aqui. Mas as ideias de Mises contra Marx, inclusive o prefácio inteiro desse livro dedicado a Marx, com mais citações a Marx do que páginas no livro.
Então significa que várias páginas têm 2, 3, 4 citações a Marx. Estão contidas nesse livro aqui, que eu trouxe para o Brasil. Então, por saber disso, os 2 vídeos que foram feitos me fizeram estranhar. Caramba, o Gustavo é uma pessoa que tem capacidade de entender elementos fundamentais de lógicas não clássicas. Ele é uma pessoa gabaritada. E por que ele faz isso com o Mises? E aí eu preciso perguntar. Você entende que talvez tenha sido um pouco irresponsável atacar um autor como Ludwig von Mises, que foi professor de Schultz, Alfred Schultz, o criador da fenomenologia da sociologia, Vogelin, Felix Kaufmann, Hayek, Habermas e tantos outros que tiveram, Robbins, Lionel Robbins, que tem o texto seminal sobre metodologia da ciência econômica. E não ter se atentado ao fato que o principal argumento dele contra o cálculo econômico está nesse livro aqui, e que os pontos dele contra o socialismo de Marx estão nesse livro aqui. Dependendo da sua resposta, nós teremos 2 debates. Em um deles, eu terei a convicção de que você é uma pessoa que vale a pena debater. E eu tentarei lhe convencer. 1 minuto. No outro, eu terei a convicção de que talvez seja o caso de debater para o público. Convencer o público. Mas eu realmente acredito que a gente pode ter um ponto em comum mais tranquilo do que se poderia imaginar aqui. Machado. Certo. Então, o centro da pergunta é por que eu não usei o socialismo do Mises, né? Por que você não usou e, ao ter usado, descobriria Marx aqui. Certo. Bem, eu fiz 2 vídeos sobre Mises no meu canal, que eu me lembro, pode ser que tenha alguma coisa que eu mencionei em um outro lugar, e o centro ali, para mim, não era fazer exposição do livro do Mises, fazer análise do livro do Mises, analisar o conjunto do que o Mises pensa a respeito de Marx, mas era tratar desse tema em particular do cálculo econômico. Por quê? Porque esse tema foi universalizado no Brasil pelo Olavo de Carvalho, que ele sempre, no arcabouço, né, no conjunto de coisas que ele retira da cartola para combater Marx, o marxismo, o socialismo, sempre surge a questão do cálculo econômico. Mises teria provado que o socialismo é impossível por causa do problema do cálculo econômico. Se não há mercado, não há preço. Se não há preços, não tem como fazer cálculo econômico, e etc. Então, são 2 vídeos voltados para esse tema em particular. Não pretendi fazer exegese textual em nenhum deles. Mas a pergunta é um pouco estranha, na minha opinião, porque o tema do cálculo econômico que está nesse livro, que eu saiba é o único lugar que ele procura tratar isso, é basicamente uma adaptação do artigo que ele publicou 2 anos antes, que, salvo engano, eu mencionei. Não me lembro de ter falado no meu vídeo que nas 6 lições ele trata desse tema. Não me lembro. Não foi no primeiro livro, porque eu tenho esses livros digitais, né? Eu não sou estudioso de Mises, nem tenho interesse de ser. Eu estudo pela influência que tem em vários grupos na sociedade hoje. E o que eu tinha físico lá na minha casa era 6 lições. Então, para me mostrar um livro do Mises, é um livro de propaganda, tem algumas coisas curiosas, eu mostrei esse livro, as 6 lições, né? Os outros eu tenho digitais no meu computador, então não me lembro realmente de ter dito, as pessoas podem rever o vídeo aí, de ter falado que ele aborda esse tema nesse livro, né? No livro As 6 Lições. Então, e o que eu falo no último vídeo, eu trato realmente desse tema, é que vocês podem ler a tradição marxista inteira, Marx, Engels, etc. Esse problema do cálculo econômico ele não existe, isso é um falso problema para a tradição marxista. Quando é que isso surge? Eu fiz um vídeo para fazer essa contextualização, e que vai daí, e eu já explico como. Isso começou totalmente por fora do marxismo, com a ideia, em 1908, um autor italiano chamado Henrique Baroni, ele publicou um livro, dentro da tradição liberal que ele é, inclusive, ligado a Voiras, que é um autor francês, tentando mostrar a possibilidade de um socialismo de mercado. Tá? Esse socialismo de mercado, você teria, os consumidores comprariam no mercado, conjunto da população, mas a relação entre bens de capital, venda de insumos, meios de produção e tudo, seria uma instituição pública, mas queria, digamos assim, simular o mercado por meio de um cálculo econômico. Né? Então, ele lançou esse artigo em 1908, teve muita repercussão, vários autores abordam esse tema, e a primeira resposta que esse tema surge com Mises é uma palestra que ele dá em 1919, respondendo não diretamente ao Baroni, mas um cara que descende dessa discussão, que é o Otto Neurath. Otto Neurath ele tinha uma ideia um pouco diferente da do Baroni, mas ele parte dessa discussão, ele faz cálculos em termos de quantidades físicas de produto e não diretamente em dinheiro e preço, mas foi um autor alemão que ele, com a experiência da Primeira Guerra, ele falou, olha, aqui na Primeira Guerra teve mais ou menos esse cálculo econômico, segundo ele, que ocorreu devido à economia de guerra da Alemanha.
Então ele fala, e a Alemanha não passou por crise de superprodução e tudo mais, é isso que tem que acontecer na sociedade como um todo. E o Mises, em 1919, responde ao Neuhardt, tá entendendo? Ele responde ao Neuhardt e depois ele transforma isso num artigo, em 1920, que ele enxerta nesse livro. Que é um livro que realmente trata... O processo é o contrário. Ele enxerta nesse livro. Já começou a ser escrito em 1916. Tudo bem, mas a publicação dele é 22, que seja do meu conhecimento. Cada vez que ele interrompeu aqui, eu parei o tempo, tá? Tudo bem, sem problema. Tranquilo aí. Sem problema, tá de boa. E aí, esse livro foi publicado em 22, até onde eu sei, se for outra data eu estou realmente errado, mas que eu saiba ele é publicado em 22. A diferença, e realmente é um livro, que ele passa ali 150 páginas tratando sobre Marx, sei lá, não me lembro, tem muito tempo que eu vi isso aí, mas aí depois quando ele vai falar do cálculo econômico, vocês vão poder ver na parte do cálculo econômico que o tratamento a Marx e a tradição marxista desaparece, porque a origem do artigo vem de outro debate. Tá entendendo? E depois ele vai tratar de um capítulo que eu não me lembro mais o nome, que vem Marx de novo, ele volta a tratar do cálculo econômico uma segunda vez e Marx desaparece novamente. Então o debate descende dessa discussão com o pessoal do socialismo de mercado. Só que, nesse período, a Revolução Russa tinha ganhado uma enorme projeção, porque cresceu em 17, mas eles achou que não ia durar uma semana. No início dos anos 20, aquilo já tinha uma repercussão gigantesca pela Europa. E Marx, que era só uma dos autores das correntes socialistas, já tinha se tornado dominante com o impacto da Revolução Russa. Então, o centro do livro dele é Marx. Agora, a discussão do cálculo econômico não surge nem em Marx, nem em tradição marxista, nem sequer a palestra inicial que ele dá em 1919 tem o marxismo como alvo central, e depois ele enxerta isso num livro que trata de várias correntes, que me lembro, mas o marxismo é a central, sem dúvida nenhuma, mas puxando uma discussão do cálculo econômico que vem de fora das discussões com marxistas e colocando ela aí dentro. Tanto que, quando ele vai questionar isso do ponto de vista do marxismo, no capítulo logo na sequência, ele vai pegar a questão do valor-trabalho, métodos de organização da sociedade, e se a pessoa lê com calma, ela vê que esses textos estão enxertados aí dentro de outra discussão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque o que você trouxe aqui foi basicamente o argumento sobre a genealogia em Baroni, é o que está no prefácio do livro sobre o cálculo econômico, que a LVM trouxe. Essa genealogia, na verdade, procurada no socialismo, nós descobriríamos, sem sombra de dúvidas, que ela está relacionada diretamente com o partido marxista da Áustria. Então, há uma discussão, porque há um marxismo austríaco. Simultaneamente, à mesma época, há um desenvolvimento muito forte de uma escola marxista na Áustria, que inclusive tem alguns expoentes, dos quais o mais famoso que rompe, de certa forma, com o marxismo, mas que é um expoente desse movimento, é o Polanyi. E tantas outras figuras que, de alguma forma, são conhecidas. Nós teremos uma genealogia bem diferente. E o número de pessoas e o quinhão de pessoas que seria respondido seria completamente diferente. Se nós observamos o livro sobre esse quinhão. Por quê? Porque o socialismo é feito para responder a um fenômeno físico, um fenômeno direto, a revolução. A revolução e os auspícios da revolução de 17 são o que faz Ludwig von Mises. Opa, calma aí, tem um movimento significativo de aumento do assunto socialismo que motiva ele, de fato, a escrever o livro. Então, separar isso baseado no recorte que o prefácio da LVM cria para essa situação. E o que eu gostaria... Você chegou a ler esse livro, então? Sim, tem muito tempo. Mas uma coisa que é muito interessante aqui, eu gostaria, talvez poderia ser o começo da nossa conversa. Há uma tentativa aqui de Mises de especificar uma relação jurídica. Então, ele no capítulo 1, ele diz o seguinte, ele diz, a propriedade é estabelecida em uma relação de uso. Os marxistas estabelecem uma relação de uso. Como que para todos aqueles que defendem uma estrutura econômica ou sociológica, essa relação de uso? Toda vez que eu uso, você é privado daquela coisa. O que é dito? Você pode inserir, e aí eu peço para você pensar logicamente sobre essa questão. Você pode inserir quantas etapas intermediárias for nesse processo. O que determinará efetivamente o processo por meio do qual o consumo será declarado, será aquele que pode decidir o uso. Então, se você declara uma certa variável e você preenche ela com hipóteses de uso, mas apenas uma delas for chamar efetivamente ela, será essa a variável que terá a dominância, em termos técnicos, da sua propriedade. Nesse caso, atributo. No caso de Mises, literalmente propriedade. Então, o que Mises diz? A propriedade é um conceito que independe
de considerações históricas e regulares sobre ela. Ela é uma decisão de uso. Eu decido usar. E o socialismo é aquela ideia que diz: nós devemos afastar o consumidor da decisão do uso. Nós devemos clamar que um conjunto de pessoas irá decidir quais são os usos plausíveis e possíveis que vão se organizar de forma efetiva na sociedade. E ao fazer isso, nós temos uma consequência clara para como o socialismo vai se comportar. Por quê? Sempre surgirá um conjunto de pessoas. E é daí que vem a noção: por que os austríacos vivem falando do Estado? Se a minha noção tem pouquíssimo Estado, se a minha noção não é burocrática, se a minha noção não tem nenhuma dessas preocupações. Porque a consequência desse efeito do uso, de você dizer, alguém vai ter que decidir quem vai usar, seria a afirmação de ou serei eu, ou será outro. Ou a propriedade será privada minha, ou será privada do sujeito que foi quem declarou como eu iria usar. E essa é uma afirmação não apenas soberanamente mostrada pelo Mises, como empiricamente verificável. Em todas as situações, se você emprestar para alguém, se você vender para alguém, o que você está vendendo? O uso. E nesse sentido é sempre privado, é sempre um homem que determina o que será e em que quantidade será usado. Quanto tempo tem? 1 minuto. Agora, uma segunda questão, e é por isso que eu trouxe aqui a nova classe. Existe uma tradição anticomunista. E o Milovan Đilas, e eu vou aproveitar para expor isso em outra oportunidade, o Milovan Đilas, ele tenta demonstrar, e demonstra de fato, que há um desenvolvimento específico por parte da própria estrutura social que faz com que uma nova classe surja. E essa classe não surgiu na Alemanha, não surgiu na Iugoslávia, não surgiu em todos os outros locais que surgiu. Inclusive, Milovan Đilas era assistente de Tito por um mero acaso, mas por uma série de elementos fundamentais que o marxismo e o comunismo carregariam dentro de si. Primeiro, assim, só remetendo ao tema anterior, eu fiquei realmente um pouco confuso, O que eu tentei mostrar aqui antes, e aí na sua resposta não ficou muito claro para mim, é que o tema do cálculo econômico, ele surge para Mises partindo de uma resposta a uma turma que se origina no Baroni, mas o Baroni, vários autores vão tratar disso depois, Dickerson, Taylor, o que eu falei aqui, o Neurath. Então se origina ali, e que é uma ideia de socialismo que, no lugar de destruir o mercado, com todas as características específicas do capitalismo, como é a proposta do marxismo, ele, na verdade, quer emular o mercado a partir do Estado. Isso é que o Baroni nem era socialista, tá? Ele está testando uma hipótese teórica. Ele, inclusive, considera que a teoria que ele mostrou que era viável em termos de equação era impraticável, ele acreditava. Então, é uma ideia é o tal do socialismo de mercado, que teve um debate amplo naquela época, que era emular. Então, o Mises começa respondendo isso. Que depois ele tenta meio que dar uma universalizada disso e joga no livro do socialismo, ok, mas a palestra dele foi respondendo o Neurath, e é isso que dá base para o artigo de 20, se ele estava escrevendo o livro antes e esse texto já estava no livro, eu não sei dizer, mas basta ver no livro que quando ele trata diretamente desse tema do cálculo econômico, não é em diálogo direto com os marxistas, basta pegar o livro e ler, me lembro disso bastante claramente, embora tenha muito tempo que eu tenha visto isso aí. Com relação a outro tema, desculpa, Meurim, mas esse é um ponto realmente, a característica histórica do Mises, e histórico aqui não significa que as suas preposições não possam ser usadas na história, né? Mas ele procura criar um sistema que não é um sistema válido para essa sociedade que a gente vive hoje, ou para aquela, mas que ele acredita decorre da própria ação humana, das próprias características do homem, né? Esse é um exemplo excelente, porque uma coisa central que o Mises faz toda hora, mas não só ele, vários autores, mas central é o quê? É tirar aquilo que é historicamente específico. Você está justificando uma sociedade historicamente específica, essa que nós vivemos, né? Onde tem compra e venda de ações, onde tem juros de forma universal, sistema bancário, a lucratividade regendo toda a estrutura da sociedade, trabalho assalariado, vínculos indiretos entre as pessoas, precisa de comprar e vender, inclusive para trabalhar você precisa comprar e vender, não é mais um vínculo direto. Então você retira todas essas características específicas e pega o elemento mais geral para falar, tá vendo? Isso sempre existiu. E esse é um caso. Existe milhares de trabalhos, literalmente milhares de trabalhos, que mostram que a relação que os homens, a propriedade,
ela é de fato universal no sentido de que você precisa se apropriar do que existe para poder viver. Nesse sentido, é evidente. Mas a forma que nós temos hoje não é como nós apropriamos as coisas para viver. Nós apropriamos a partir de uma forma que tem a sua faceta jurídica da propriedade privada, que é uma forma específica que separa o uso da propriedade, tanto que eu tenho o título de propriedade da coisa, eu posso ter o título e não usar. Isso é tão importante que para quem quiser aprofundar sobre o tema, eu remeto, por exemplo, a toda uma ampla discussão que existe sobre a consolidação do verbo ter, em todas as línguas indo-europeias, por exemplo. Como esse termo ele só surge muito recentemente em praticamente todas as línguas. Porque as pessoas, elas consideravam o seguinte, eu tenho uma coisa quando eu utilizo, que é o que a palavra ter, ela permite que você possa ter uma coisa sem utilizar. Né? Então, por exemplo, o capitalista dispõe sobre a propriedade da empresa. Ele, inclusive, não precisa nem ir lá, ele pode ser um mero acionista, ele não precisa nem morar no mesmo país. Né? Então, durante 200 mil anos, né, a sociedade humana, as pessoas sempre se apropriaram das coisas, sempre utilizaram as coisas, isso é o que caracteriza a posse. A forma da propriedade privada, que passou por uma longa tradição, mas que vai se generalizar no período grego de maneira bastante contundente, onde não há nenhuma dúvida a respeito disso, é bastante curioso que você, pelo que eu percebi, gosta de filosofia e esses temas, algumas das palavras do vocabulário filosófico que são usadas para justificar teorias gerais, do que quer que seja, uma delas é uma palavra grega que chama ousia. Ousia significa substância ou essência, a depender da predileção do tradutor, né? Que é central para Aristóteles e tudo. O que era ousia antes dela virar substância ou essência? Propriedade. Ousia é propriedade. E eu já fiz uma catalogação do grego para estudando esse tema, mais de 50 termos. Inclusive, faço parte de um texto sobre história de filosofia que ia entrar na minha tese e eu tirei fora, procurando mostrar o desenvolvimento social dessas coisas. Então, não, a ideia de propriedade privada, essa ideia, se você pegar sociedades, tirando nos séculos mais recentes, indiana, chinesa, nossas africanas nem se fala, nas sociedades andinas aqui existentes, e até nas sociedades europeias, até a Grécia Antiga, ela é uma ideia inexistente. A ideia de propriedade como uma forma separada do uso e da posse. É algo que se desenvolveu muito recentemente. Tanto que, por exemplo, falei o verbo ter, as pessoas usavam o verbo ser-de invertido para... eu estou usando isso, não é eu tenho isso. Uhum. Né? Então, é um tema bastante interessante. E, na verdade, se você quiser tirar o conteúdo específico da propriedade privada generalizada e reduzir ela ao uso, parece que tem propriedade privada desde sempre. Porque o conteúdo específico foi retirado. É verdade que isso é relativamente recente, em alguns lugares do mundo, 2.000 anos e tal, que nem palavra existia para expressar essa relação. Nem sequer palavra, porque essa relação não existia. E vai ter a ver com a minha próxima pergunta. Eu já 5 certinho, mas é isso aí, beleza? Beleza. Então eu já engato isso na minha próxima pergunta. Uma coisa que permeia toda a tradição liberal, e eu sei que Ludwig von Mises em particular, é uma análise da sociedade focada nos indivíduos. Tá? Claro que ele vai ter uma abordagem específica disso, voltada para a ação, e não é tanto o ponto que eu estou querendo entrar. Mas o que eu quero chamar a atenção é só o seguinte, esse é um dos grandes pressupostos implícitos em toda a teoria liberal. Pode ser, desde Adam Smith, ou até Petit antes, até as mais recentes, Mises, Hayek, etc. Eles partem do seguinte pressuposto, são os pressupostos implícitos no liberalismo. Que é a ideia de que a sociedade é formada por átomos isolados, né? A gente tem lá vários átomos isolados, que são os indivíduos é o que há de mais concreto na visão deles e tudo mais. Mas se é um monte de indivíduo isolado, o que permite ordenar essa coisa toda? Permite ordenar essa coisa é o grande pressuposto, que é o pressuposto deísta de todo o liberalismo. Mises, sobretudo, mais até do que os outros, que é o quê? Existe uma razão universal, independe dos indivíduos, inclusive, e que regula toda essa relação entre os indivíduos. Então, o que permite a sociedade existir, se desenvolver, dar certo e etc. É porque, embora esses indivíduos atuem por conta própria, pensando em si mesmos, são átomos isolados, tem uma razão que está ali por trás, universal, necessária, a priori, que regula isso. Quando essa história começou, a ideia era diretamente uma ideia teológica. Inclusive a mais consistente, na minha opinião, que aí faz mais sentido. Porque de onde que vem essa razão universal? Quem a criou? Quem a fez? Né? Então a ideia era que era Deus mesmo. Então a ideia era que Deus criou o melhor mundo possível, ou seja, um mundo onde ele não precisava intervir.
Essa ideia tinha tanto peso no início do liberalismo, século XVII, século XVIII, que os teólogos cristãos liberais, sobretudo protestantes na Europa, atacavam ferreamente os milagres que estavam relatados lá no Novo Testamento. Falando, não, se Deus fez o melhor mundo possível, ele não precisa intervir, tem uma razão que ele já pôs no mundo quando ele criou. Né? Então, Thomas Jefferson, por exemplo, ele tinha todas as partes de milagre da Bíblia dele recortada, porque ele era um deísta. O deísmo era universal no século XVII e no XVIII. Só que no XIX e XX continuou o deísmo, eles só tiraram o pressuposto teológico. Então existe uma única lógica, né? Já que você falou das lógicas clássicas, existe uma única lógica. Essa lógica ela é universal, primeira, né? Ela rege a sociedade humana, a natureza, o direito, a física, a química, tudo essa lógica rege. Só que essa é a grande fragilidade do liberalismo, porque antes as pessoas justificavam essa lógica que rege os átomos individuais, e por isso a sociedade baseada nos átomos, com o deísmo divino. Ou seja, Deus é que dotou o mundo dessa lógica. Por isso que ele pode criar o mundo lá e depois ele pode dormir, não precisa nem intervir nele mais, porque ele já tem a melhor lógica, o melhor mundo possível foi criado, como dizia Leibniz. Agora, do século XIX para cá, eles tiraram Deus da jogada, mas a lógica continua lá. E toda aquela parafernália do Mises, e eu estou sendo aqui, não estou te atacando, tá? É porque é o que eu acho mesmo a respeito. Na minha opinião, é um autor de terceira, na minha opinião. Se baseia na ideia de que existe uma lógica una, universal, necessária e a priori. Ele tem um axiomazinho lá do qual ele deduz, né, todo o conjunto ali de predicados que permite depois avaliar a história e os fatos empíricos. Então a minha pergunta é, se não foi Deus, quem criou essa lógica? O que te garante que só existe uma? Quem dotou o mundo de uma lógica una, necessária, universal e primeira? Quem foi o responsável por isso, se não foi Deus? É um ato de fé? É a substituição da crença em Deus na crença numa lógica? Quem fez essa lógica que Mises assume como sendo universal, una, necessária, que vai reger toda a dedução que ele faz, desde o seu axioma, passando pela ética, até chegar na economia e tudo mais? Quem fez? E por que eu tenho que aceitar essa lógica, se ela não for meramente um ato de fé ou uma crença? Quando quiser, Meurinho. Já que você chamou o Mises de um autor de terceiro, eu acho que eu posso lhe dizer por que você nunca vai conseguir dar uma resposta satisfatória à escola austríaca e à tradição específica que se formou a partir daí. Você não vai conseguir porque você não tem interesse suficiente. Como você não tem interesse suficiente, você não vai entrar nas particularidades necessárias para entender por que a escola austríaca é uma escola específica. Acho que a primeira delas é a origem dela. Diferente das noções deístas, a escola austríaca bebe na chamada Escola de Salamanca. A Escola de Salamanca era uma escola na Espanha, feita por teólogos jesuítas, que tinham um espírito e uma visão muito clara acerca da razão. Eles acreditavam que a razão era limitada. Então, há a noção de que o tempo inteiro o homem deve observar com humildade Deus. A tal ponto que até a autoridade que os homens podem manifestar e poderiam concretizar entre eles precisaria ser repensada nesses termos. Então, o tirano poderia ser morto. Perguntava-se, o tirano deve ser morto com ou sem veneno? Como é o caso? Ele deve ser morto à guilhotina? É válido matar o tirano com a guilhotina? Porque pouco se sabia e a ação que se fazia era inteiramente de sua responsabilidade. A inserção de termos que vão surgir apenas muito tempo depois na genealogia das ideias. Então, essa acusação ela é realmente válida para a maior parte dos autores iluministas. Mas como a origem da escola austríaca é diferente, é simplesmente muito diverso do que poderia ser um argumento contra a escola austríaca. Principalmente porque, quais são as bases fundamentais de Karl Menger? Que, esse sim, eu tenho certeza que, como você comenta muito mais no canal, você tem uma abordagem um pouco mais direta. Menger estava extremamente preocupado com noções aristotélicas e escolásticas. E ele constrói a sua base com essas noções aristotélicas e escolásticas. E nós sabemos que, do ponto de vista aristotélico, nós só podemos estabelecer uma interação com Deus de forma análoga. Então, há uma quebra quando você considera noções, por exemplo, como as noções das mônadas. Há uma quebra no sentido mais óbvio. Não há como, ao estarmos observando algo maior do que nós mesmos, algo inquebrável, algo minúsculo, algo que tem como característica ser perfeitamente indivisível. Essa coisinha
ela não consegue estar na mesma ordem de relação com Deus. E nós estamos. Porque essas coisas que são parte da matéria são criação de Deus, mas não são feitas à sua semelhança. Então, do ponto de vista teológico, há uma resposta. Os austríacos simplesmente não estavam nessa. Os austríacos são um movimento que surge, sim, em razão desses elementos da escola de Salamanca, e a resposta é uma escola. Escola essa que eu tenho certeza que você conhece. Escola de Viena. Os positivistas lógicos. E essa confabulação entre esses indivíduos fez com que eles se opusessem a boa parte dos elementos fundamentais que estão organizados no deísmo. Eles claramente tinham outros adversários, tinham outras formas. E até mesmo quando Mises usa Kant, porque Mises usa Kant, Mises usa uma estrutura a priori, o que ele está fazendo? Ele está, da mesma forma que Kant se perguntou, como nós vamos tornar compatíveis os juízos sintéticos a priori? Porque era necessário pensar, eles são juízos que não estão empiricamente contidos no mundo. Eu não consigo encontrá-los em nenhum lugar, os juízos da física, F igual a MA, mas eles são validados o tempo inteiro pela física. Como que nós sabemos a verdade deles? Através de um momento de apercepção. Esse momento de apercepção seria um momento concreto e específico, qualquer homem poderia relatar, ter sentido e percebido ele, a partir do qual esse homem era capaz de, a partir dali, estabelecer suas verdades. Perceber, não, veja aqui, eu estou nesse momento aqui e eu vejo, ó, o tempo existe e o espaço existe, eu estou em algum lugar. E a partir daí, Kant começa a construir suas estruturas. E o Mises, o que ele faz? Bem, além dessa estrutura de apercepção, quais são as outras estruturas que nós podemos perceber? A ação. A ação é esse elemento. Esse elemento que está o tempo inteiro disponível. Então, por exemplo, você falou, e muitas vezes nós não tivemos palavras para descrever isso. Mas você foi logicista um dia. Então eu preciso lhe perguntar. Não é verdade que se nós podemos descrever um conjunto por uma característica, ainda que existam outras características fundamentais nesse conjunto, se há uma regra específica sobre o qual nós poderíamos ordenar o conjunto, ZFC, nós necessariamente precisamos declarar o conjunto em termos deles? Ou seja, se há algum critério, princípio da boa ordem, sobre o qual nós poderíamos declarar o conjunto, necessariamente as propriedades serão visíveis a partir delas. E nesse caso, o direito de uso, por mais que nós possamos ter modalidades desse direito do uso, da escolha do uso, da decisão de quem vai usar, ele estava presente em cada momento histórico. Há um contrafactual que diga, nesse momento, alguém não decidiu quem usaria. Seja a pessoa que estava utilizando de forma direta, seja uma outra pessoa que estava decidindo que aquela pessoa não ia usar. Em algum momento da história nós não tivemos isso. Se nós sempre tivemos, então parece ser o caso de forma direta, que nós precisamos estabelecer isso para todos os momentos e precisamos utilizar isso como uma fórmula específica para entender a economia. Por quê? Porque ainda que nós chegássemos hoje no socialismo, as estruturas fundamentais da praxeologia ainda valeriam. E o seu axioma que eu pretendo tratar aqui, o seu axioma ainda seria válido. A todo momento nós vamos de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Não há uma sequer ação humana que você possa dizer, isso não aconteceu. A pessoa não foi de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação. Sempre aconteceu. E se eu dissesse para você, voltando ao tópico do Barrone, eu dissesse para você nos mais escritos econômicos e filosóficos, há na alienação, há uma forma de especificar a relação entre o homem e o dinheiro enquanto elemento de alienação. Marx chega a dizer que o dinheiro é tal como a prostituição. Que você prostitui-se efetivamente em relação ao corpo. Você diria para mim, e eu dissesse para você, não, nos manuscritos econômicos e filosóficos está efetivamente a teoria de alienação dele. Você não diria, palpiteiro, 1000 vezes palpiteiro. Cala a boca, youtuber. Você não diria isso para mim? Então por que você pode dizer isso em relação a um artigo que literalmente dá origem a um livro inteiro, que inclusive ridiculariza os socialistas de mercado, dizendo que eles eram os menores do problema? Como é que é possível isso? Como que é possível? Ainda que tenha um capítulo dizendo, literalmente, socialistas de mercado não estão sequer entendendo o problema. Eles estão fugindo da questão, que é aqui, ó. Miorim, estourou 2 já, hein? 2? Então é isso. Então bota pra mim, pode ser? Calma aí, Miorim, calma aí, rapaz, senão você vai passar mal aí, velho. Não, Você tá nervoso. Então vamos lá. direto. Primeiro.